Graça e paz, eu sou a pastora Gessileia, Igreja Metodista em Vila Paulistana, e mais uma quinta-feira falando sobre a novela Gênesis, né? Que a gente tem aprendido com esta novela. A gente viu esta semana sobre os Amalequitas. Os Amalequitas, eles eram nômades, guerreiros e eles eram cruéis. Eles invadiam cidades, saqueavam as cidades e eles gostavam de raptar mulheres e crianças para fazer comércio de escravos. Sem contar que eles também eram mercenários, trabalhavam como mercenários. Então, quando havia uma guerra, eles eram contratados para matar pessoas. E quando não tinha conflito nenhum, então, eles saqueavam, pegavam crianças, pegavam mulheres para vendê-las, então, como escravas. Também uma forma de lucrar. Por isso, foi mostrado na novela, para a gente entender também um pouquinho dessa história da antiguidade. Outra história que nos mostra, e agora sim, já voltando em Gênesis capítulo 29 e 30, a história de Raquel. Raquel, Lia e Jacó. Raquel, numa das cenas, ela rouba os ídolos do seu pai, Labão. A impressão que dá é que ela não concorda com o pai em adorar vários deuses ou outros deuses que não seja o Deus único, o Deus verdadeiro. Mas não é bem assim. Quando a gente vê a história em os homens terem ídolos, esses ídolos que significavam que eles tinham a posse do lugar, que eles eram homens de bem, que eles eram donos daquela terra, né? E toda essa posição era também confirmada com os ídolos que representavam a casa deles, o lar deles. Então, se alguém roubasse, com certeza quem estivesse de posse desses ídolos poderia ser dono daquelas terras. Então, o que ela faz? Quando ela rouba, não é porque ela não concorda ou em adorar outros deuses, mas a ideia era porque o pai dela fez Jacó trabalhar por 7 anos para poder se casar com ela. Então, pegando os ídolos do pai, ela os entregaria a Jacó. E quando ela se casasse com ele se tornaria então dono daquelas terras, né? E Raquel não se importava com o amor, não se importava com Deus, ela se importava muito, pelo que a gente vê na novela, com as riquezas, com o ter, com o ser. Ela era mais bela que Lia e tudo mais, e ela continuava desprezando e, de certa forma, alfinetando Lia, né? Porque ela conseguiu, ela era bonita, ela teria oportunidade de se casar e a irmã não. Então, roubar os ídolos do pai significava isso. E ela queria entregar então para Jacó para que ele fosse o senhor das terras que era do pai. E aí ela teria então se vingado de ter esperado 7 anos para o seu casamento. Ao mesmo tempo, a gente vê Lia. Lia continua impressionando Jacó de uma outra forma. Ela não é bela como a irmã, mas ela é amiga. Ela se importa com o que Jacó faz, com o que Jacó pensa. Ela é atenciosa, ela é habilidosa, principalmente para fazer roupas e tecidos, e ela acredita no mesmo Deus de Jacó. Ela sabe que este Deus é um Deus que cuida, que olha e que tem um carinho especial por ela, que pode ouvir e fazer a vontade do coração dela. Ela anseia muito por justiça, ela quer muito ser alegre, ela quer ser amada de alguma forma. E, infelizmente, ela vai concordar, de certa forma, com o engano do pai. O pai, Labão, vai embebedar Jacó no dia do casamento da Raquel e vai entregar Lia e não Raquel. Ela já está se preocupando porque ela gosta muito de Jacó. E ela fica assim, não importa o que a Lia vai pensar, o que a Raquel vai pensar. O que me importa é o que Jacó depois vai pensar de mim, né? Eu não quero perder a amizade de Jacó. Não interessa se a Raquel vai me odiar, mas eu não queria ter o ódio, né? Não queria ter a raiva de Jacó contra a minha pessoa. Mas ela obedece o pai
e ele então entrega Lia para Jacó. E como é que faz isso, né? Talvez a intenção de Labão fosse: essa minha filha não vai casar nunca, não vou deixar ela solteira, porque não vai ser bom para mim, não vai ser bom para ela, e eu vou dar um jeito de dar um futuro melhor para minha filha. Portanto, vou providenciar esse casamento. Mesmo que seja um engano, eu vou providenciar esse casamento. E ele vai dar justificativa. Claro, aqui na nossa terra, na nossa família, nós não casamos as filhas mais novas antes das mais velhas. E aí Jacó vai ter que trabalhar mais 7 anos para poder ter Raquel. Raquel era a mulher que ele queria, mas Lia era a mulher escolhida por Deus, né? E a gente já falou disso semana passada. Jacó, então, tá todo feliz porque ele vai casar com a Raquel. Ele tá sorridente, ele fala: Deus me ouviu, eu fiz aquilo que Deus mandou, eu vim para a casa da minha família e aqui agora eu vou ter a mulher que eu sempre sonhei, né? O amor da minha vida, né? Desculpem os cachorros, mas vamos continuar. E aí então, ele ama a Raquel. Mas a gente sabe que Deus é Deus. Ele faz aquilo que está no coração dele, porque ele sabe o que é melhor, né? E como tudo está no controle das suas mãos, ele então vai concordar com que Lia fique então como sendo a primeira esposa de Jacó. E aí a gente sabe que Lia tem o medo de não ter o perdão de Jacó, mas Deus sabe todas as coisas e vai providenciar outras situações para que ele não sinta essa raiva toda, né? Tudo está nas mãos de Deus, toda a nossa vida, né? E a gente percebe então que a vontade do Senhor é soberana, perfeita, agradável e até nessa situação, como Deus faz, né? Ele não escolhe a mais bonita nem o melhor. Ele escolhe aquele ou aquela que tem o coração, que faz o coração segundo o coração dele, né? Que vive de acordo com a sua vontade. E aí, então, mais uma vez o vinho vai ser servido, mais uma vez o vinho vai enganar, vai adormecer e vai tirar os sentidos. Sem contar que eles colocam umas sementes de papoula para ele ficar mais ainda embriagado e ele não reconhecer que ele não está casando com Raquel e sim com Lia. E aí a gente percebe que toda essa história tem um porquê no coração de Deus. E aí a gente vai continuar vendo que logo mais ele vai acordar, ele vai perceber, ele vai ficar até com raiva, né? Ele vai perceber que ele não casou com a Raquel, com a mulher que ele queria, e sim com Lia. E aí depois, mais para frente, o Senhor vai providenciar todas as outras coisas para ele mudar o seu coração, né? Até poder se casar de verdade com Raquel, que era a mulher escolhida dele, né? Nesse mesmo tempo, a gente está vendo Esaú. Esaú, filho, então, mais velho de Isaac, e ele tem filhos também. E aí a gente percebe que, em primeiro lugar, ele casou com Malate. A Malate, ela é todinha Ismael, né? Ela tem a maldade, ela herdou a maldade de Ismael. E aí, ela tenta, de todas as formas, se livrar do outro filho dele. E ela é ruim mesmo. Então ela engana Esaú, ela é mentirosa, ela é ardilosa, ela é cheia de truques. Ela engana e mente e trai Esaú. E como Esaú não está sabendo de algumas coisas, mas está vendo outras situações, ele dá um jeito então de educar o seu filho, que parece ser mais medroso, com um desafio, né? Para provar se ele tem bravura, se ele tem alma de guerreiro como pai, né? E aí a gente vê que as mulheres dele brigam entre si e uma tem o desejo de vingança contra a outra, né? Elas estão fazendo a vida dele um tormento. E Isaac está vendo tudo isso, Rebeca está vendo tudo isso e também se entristecendo com todas essas questões. O que a gente aprende esta semana é que tudo que o homem semeia, ele também vai colher. Se semeia vento, vai colher tempestade, né? Se semeia raiva, ira, vai colher raiva e ira, ódio, né? Morte.
Então a gente lê em Provérbios 22, 8, Gálatas 6, 7 a 9, Oséias 10, 12 e 13. Textos bíblicos que mostram, porque a gente não está falando de Gênesis isolado. Tudo o que a gente faz começou em Gênesis, mas tem uma continuidade. E essa continuidade é essa. O que eu faço, eu vou plantar. O que eu vou fazer hoje, as minhas ações hoje, vão ser consequências amanhã. Então, infelizmente ou felizmente, a gente está vendo aí, o próprio Jacó enganou o pai. Pegou lá a bênção que era do irmão. E agora é a vez dele de ser enganado. A Lia, se sentindo incomodada com isso, Esaú tendo que enfrentar toda essa situação aí de ter que ver a briga das mulheres e ter que escolher filhos, porque ele também fez essa escolha. Então, tudo na nossa vida é assim. Ou esperamos a promessa de Deus, o cumprir de Deus, o agir de Deus na nossa vida, ou vamos sofrer. E tudo que a gente planta, a gente colhe. Tudo que a gente semeia, a gente vai ceifar. E que a gente comece a pensar nessas coisas e escolher situações boas para nós. Não sentir raiva, não sentir ódio, não fazer a nossa própria vontade. Deixar Deus ser Deus. Fazer o que Ele tem que fazer por Ele mesmo e não que a gente dê um jeitinho para ajudar Deus. Não se esquece, eu quero bênção do Senhor. Deixa Deus agir na minha vida, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Amém? Senhor, muito obrigado por este momento. Continua conosco, continua nos ensinando, continua, Espírito Santo, mexendo dentro de nós para a gente entender que a gente precisa acalmar o nosso coração, ouvir a voz de Deus e esperar, porque tudo que vem do Senhor é bom, perfeito e agradável. Na hora certa, no tempo certo, o melhor o Senhor tem para nós. E que se a gente, hoje, por muitas situações, está colhendo tempestades, que a gente esteja aprendendo, que não confiamos na época certa, que fizemos escolhas erradas em tempos antigos e que a gente aprenda a caminhar contigo e a estar na tua presença. Continua conosco, abençoe nossa família, nossa igreja, nosso país, para que em tudo a gente veja o teu agir em nome de Jesus. Amém. E a bênção do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo seja contigo, contigo permaneça, te encha de esperança, te renove, te restaure, te dê a sua graça e a sua maravilhosa paz, hoje e sempre. Amém. Senhor te abençoe. Uma boa semana, continua assistindo a novela e continua buscando a presença do Senhor contigo, para que você colha bons frutos, em nome de Jesus. Tchau, até a semana que vem.